Muito bom dia para você que me faz companhia do outro lado da telinha. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a lei do mínimo. Você já ouviu falar? Também vamos ver os prejuízos financeiros por conta das mudanças climáticas. E já estamos de olho na produção de goiaba em Valinhos. Fique aqui ligadinho com a gente, porque o programa de hoje está recheado de informação do campo para você que gosta de notícias do agro. Vamos abrir nosso programa te trazendo uma matéria interessante. Um estudo feito pela Universidade de Londrina, no Paraná, traz um tomate mais duradouro e com mais licopeno ao consumidor. Confira! Tomate absolutamente inovador. O fruto aguenta muito mais dias na prateleira do consumidor. Então, para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar com o professor. Professor, conta para nós qual tomate é esse? Então, esse tomate, ele é resultado de vários cruzamentos em que a gente tenta unir, através do melhoramento genético, alguns alelos que atuam bioquimicamente na planta, reduzindo o tempo de maturação, né? Ou seja, fazendo com que o tomate amadureça mais lentamente, né? Com isso, o que a gente ganha? Ganha maior tempo de prateleira. Hoje, os nossos tomates, eles duram em prateleira 7, 6 dias, né? A ideia nossa com esse trabalho aqui, que é de uma tese de doutorado, é que possamos ter tomates, né, na prateleira do mercado até 12, 13, 15 dias, o que a gente chama de tomate super longa vida. Hoje no mercado a gente já tem o longa vida. O longa vida dura 7, 8 dias. A gente vê que rapidamente ele já vai apodrecendo, vai perdendo suas qualidades. Mas então é um tomate esse que veio para ficar literalmente mais tempo, não é? Então, teoricamente sim, a gente espera. Então, que a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Uma coisa que a gente está trabalhando muito na qualidade, a gente está colocando um gene também nesse tomate que chama Crimson, que aumenta a síntese de licopeno, o tomate fica mais vermelho, um vermelho mais intenso, mais saboroso, não fica aquele vermelho apagado. E tudo isso a gente faz através do melhoramento genético, né, e com base no que a literatura já traz para a gente, né. Então nós conseguimos agregar aqui 3 alelos, né, que é o ALK, o RIN e o NOR, que condicionam uma bioquímica diferente na planta. Então aquelas enzimas que vão amolecer o fruto, aquelas enzimas que vão acelerar a transformação da clorofila em caroteno e depois em licopeno, elas vão estar, digamos assim, mais preguiçosas. Então elas vão fazer isso de forma mais lenta. E esse novo produto auxilia também no combate à traça? Que essa é uma dificuldade do tomateiro, né? Então, na verdade, quando a gente vai fazer os cruzamentos para introduzir qualquer gene ou alelo novo, a mãe, a gente coloca algumas características nela ela já vem com um background que a gente fala. E um dos fatores que tem nesse tomate que a gente usa como mãe, que é o caso 615 que está ali, ele já tem uma certa tolerância já a não só a traça tomateiro, mas a mosca branca, ao ácaro, né? E um detalhe, esses tomates são firmes, viu? São firmes. Então você pega, não é aquele tomate mole, é um tomate bem mais enrijecido. E quando que o consumidor vai poder ter acesso a essa maravilha desse tomate inovador? Olha, o processo é um pouquinho demorado, nós já estamos finalizando, já fizemos vários cruzamentos, já selecionamos os materiais mais promissores. Nós vamos botar um último experimento de campo e aí agora vem a parte que essa tecnologia ela é repassada às empresas produtoras de semente, então a gente acredita que em 2, 3 anos, né, esse tomate já vai estar disponível em grande escala no comércio para os nossos agricultores. O Daniel agora vai explicar para a gente como que introduz um gene de uma planta para outra. Conta para nós, como é que funciona esse processo? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho. O nosso grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa em horticultura da UEL, e as duas culturas com as quais nós trabalhamos com mais ênfase são o tomateiro e o morangueiro, duas hortaliças de grande relevância socioeconômica. Esta planta contém uma inflorescência começando a se desenvolver
Aqui nós ainda não temos flores em estágio adequado para a realização de um cruzamento para fins de melhoramento genético, mas vamos utilizar esta flor aqui que está mais desenvolvida para fazer uma breve demonstração didática de como isso seria feito. Caso esta linhagem fosse utilizada como parental feminino, seria preciso se dirigir a esta planta com uma pequena amostra de pólen de um outro material, no caso uma outra linhagem, que seria utilizada como parental masculino, como fornecedora do pólen. Esse pólen estaria acondicionado, no nosso caso, nós traríamos ele num pequeno pedaço de folha de papel sulfite dobrado ao meio, que se adequa muito bem a esse procedimento. E aqui na suposta flor pertencente à planta do parental feminino, nós viríamos aqui numa flor que estaria em estágio de balão, na qual ela já expôs as pétalas. Este processo aqui é o da emasculação, na qual as sépalas e pétalas da flor que será polinizada são retiradas. Posteriormente retiramos também o cone de anteras, que é a parte masculina da flor do tomateiro, e deixamos exposto apenas a parte feminina da flor, e essa flor polinizada precisa ser identificada com um pedaço de fio de lã cuja cor identifica o parental masculino que foi utilizado. Hoje, gente, eu quero falar sobre a tilápia Cevale. É muito sabor, saúde e praticidade para o nosso dia a dia. Só quem tem domínio total da cadeia produtiva e alta tecnologia aplicada em todas as fases do processo pode garantir uma tilápia de alto padrão de qualidade. A linha de tilápia Cevale tem filés, tiras, iscas e postas, tudo feito especialmente para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. Assada, frita, cozida ou grelhada, a tilápia Cevale é uma opção perfeita para todos os momentos. Na minha casa é assim, tilápia só se for Cevale. José Carlos Vieira traz agora um assunto importante. Você já ouviu falar sobre a lei do mínimo? Confira. O rendimento de uma safra é afetado por qualquer um dos nutrientes que esteja faltando, mesmo que todos os outros estejam em quantidades adequadas. Ou seja, eu posso ter todos os nutrientes muito certinho. Na verdade, nós temos hoje mais ou menos uns 17 ou 18 nutrientes que são considerados essenciais. Então, o que é um nutriente essencial? O nutriente essencial é aquele que, sem ele, a planta não completa o ciclo. Então, se eu tirar o potássio de lá, a planta não completa o ciclo. Se eu tirar o molibdênio de lá, a planta não completa o ciclo. Então, ele não pode faltar, nenhum deles. Alguns nutrientes são chamados de macronutrientes. Macro significa grande. Mas não é porque eles são grandes, todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Macro é porque as plantas os utilizam em grande quantidade. Enquanto que os micronutrientes não são pequenos, não são micro. Micro porque as plantas os utilizam em menor quantidade. Então, os macronutrientes estão em teores em gramas por quilo de matéria seca, enquanto que os micronutrientes estão em miligramas por quilo de matéria seca. No entanto, qualquer micronutriente, se eu pegar um micronutriente que a planta usa em menor quantidade, que é o molibdênio, e retirar o molibdênio da planta, a planta não completa o ciclo, ela morre. Então, veja bem, ele é um nutriente essencial. Não adianta eu aplicar ferro se a deficiência da planta é molibdênio. Não adianta eu aplicar potássio se a deficiência é cobre. Então, veja bem, o Liebig, em 1830, ele propôs a teoria da lei do mínimo baseada num barril, que é esse que eu tenho aqui na frente. Então, o que é um barril? Um barril é feito de várias tabuinhas, né? Então, é possível verificar que aqui as tabuinhas estão recortadas. Então, esse local mais baixo aqui é por onde escapa a produtividade. Eu não consigo encher o barril acima dessa tábua porque ela está limitada aqui. Então, se essa tábua lateral aqui for nitrogênio e aqui for ferro,
Não adianta eu aplicar mais nitrogênio enquanto não corrigir a deficiência de ferro. Então, essa daqui é uma representação muito fatídica da lei do mínimo. Em todo livro se acha isso aqui. A ideia do barrilzinho, que é um jeito fácil de ver o que acontece. Não adianta aplicar esses que estão satisfeitos. Eu tenho que primeiro descobrir quais são os que estão limitando. A dificuldade é descobrir quem está limitando. Para isso existem as análises de folha. A safra de cana-de-açúcar deste ano deve sofrer com o clima. É uma análise feita pela Corretora Nacional. Confira. A produção do Centro-Sul foi estimada em 620 milhões de toneladas métricas, abaixo da previsão anterior de 640 milhões de toneladas. Espera-se que a produtividade agrícola ou o volume de cana por hectare caia 6% na nova safra, devido à menor umidade do solo. No entanto, a corretora aumentou a previsão para a safra de cana-de-açúcar 2023-2024 para mais de 651 milhões de toneladas, dizendo que o clima seco está levando as usinas a estender a moagem além do período regular. A corretora também revisou para cima sua previsão de produção de açúcar na safra atual para 42 milhões de toneladas, com exportações de 33 milhões de toneladas. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere mudanças no clima trazem riscos financeiros. Não saia daí, que na volta tem mais Tarobá Rural.